Nós vamos iniciar, turma, o nosso conteúdo que fala sobre os aspectos gerais da ação dos fármacos. Esse título ele se refere muito bem às características farmacodinâmica ou à relação da ação do fármaco sobre o organismo. Então, a partir de agora, a gente vai estudar qual a relação dos fármacos em relação à questão da interação com receptores, a interação com sítios alvos, tá? A partir desse momento. Então, toda vez que nós falamos aspectos gerais da ação dos fármacos, nós nos referimos a como age os fármacos ou como tem a interação desses fármacos. Nesse sentido, os fármacos eles têm classificações em si, que a gente vai estudar já já. Então, antes de nós falarmos dessa classificação, é importante nós compreendermos o seguinte: toda vez que um medicamento ele tem que exercer um efeito no nosso organismo, ou que o medicamento ele precisa agir em determinados locais, precisa ter uma interação. O principal local onde os medicamentos eles agem são receptores. O que seriam esses receptores? Receptores é um alvo proteico, ou seja, é uma proteína. Se é uma proteína, é uma substância química, é uma substância orgânica. E os fármacos, eles têm a capacidade de interagir nesses receptores. Quando nós falamos em receptores, existem vários tipos, tá? E esses receptores eles são espalhados em todos os nossos órgãos, em todos os nossos tecidos, de modo geral. Só para a modo de curiosidade, existem 4 classes gerais de receptores. É chamado de receptor 1, 2, 3 e 4. E esses receptores, essas classificação que eu estou comentando para vocês, de modo geral, ela tem um nome, né? Nós temos aí o receptor tipo 1, que são receptores ligados a canais iônicos. Nós temos o receptor 2, tipo 2, que é o receptor acoplado à proteína G. Nós temos o receptor tipo 3, que é um receptor ligado à proteína quinase. E nós temos o receptor 4, ou tipo 4, ou da família 4, que é um receptor nuclear ou intranuclear, tá? De modo geral, os 3 primeiros receptores que eu comentei para vocês, eles são localizados na membrana da célula. E esse último, pelo próprio nome, receptor nuclear, ele é localizado na região do núcleo da célula. Isso é só para vocês compreenderem, turma, que, de modo geral, os fármacos eles vão agir em um local. Qual local é esse? A maioria dos fármacos em receptores. Esses receptores localizam-se aonde? Ou eles localizam na superfície da célula, na membrana celular, ou ele pode ser localizado no núcleo. Diante disso, como é que acontece a interação do fármaco com o receptor? Através de ligações. Os fármacos são substâncias químicas, e o receptor também é uma substância química. Logo, para que ocorra o processo de interação entre o fármaco e o receptor, há necessidade de ter uma complementariedade. Há necessidade do fármaco interagir com o receptor. E essa interação ela acontece através de afinidade. E essa afinidade está totalmente relacionada à presença dos átomos que tem na substância, que tem no fármaco e que também tem no receptor. Alô? Oi, Oi. eu não tô ouvindo. Tá. E aí, quando nós falamos nesse... Tá ouvindo agora? Agora sim, mas inicialmente eu não estava ouvindo nada. Tá, Agora que eu comecei a ouvir. ok. E aí, turma, quando nós pensamos, né, nessa característica da interação do fármaco com o receptor,
nós temos uma importância de estudo. Nós temos uma ciência que estuda essa relação entre fármaco e receptor, que é conhecido por vocês como farmacodinâmica. Farmacodinâmica é uma ciência dentro da farmacologia que visa estudar qual a relação da ação do fármaco sobre os receptores. Diante disso, para se estudar essa relação, precisa também se entender da química farmacêutica. Quais os elementos presentes no fármaco que favorece a ligação com o receptor, tá? E aí, quando nós falamos em substância e receptor, tem um termo bastante utilizado, que é chamado de complementariedade. O que é essa complementariedade? É a capacidade da substância em se ligar ao seu receptor. É a capacidade da substância em encaixar-se com o receptor. O que é que acontece? Existem vários tipos de receptores no nosso organismo, e diante desses receptores, muitos fármacos podem se ligar e outros podem não se ligar. O que vai fazer um fármaco se ligar ou não ao receptor? A capacidade deles de interagir entre si. Nessa imagem que eu estou colocando aí nesse slide, no canto direito, vocês podem observar, turma, que nós temos de modo geral, algumas substâncias, e na superfície dessa célula, dessa hemácia, nós temos receptores. O que acontece? Essas duas substâncias, bem no início que tem uma cor rosa mais claro, o que acontece? Essas duas substâncias, elas têm algo um pouco parecido com o receptor, mas não é totalmente, ou seja, elas não se encaixam com o receptor. Enquanto essas outras três, mais um rosa mais escuro, elas conseguem se encaixar com o receptor. Isso significa o quê? Que nem todas as substâncias poderão se ligar em todos os receptores, porque existe uma característica que favorece essa ligação, tá? Que aí nós vamos estudar mais à frente que características são essas. Então, quando nós pensamos nessa relação aí da interação do fármaco com o receptor, é importante nós entendermos que toda vez que o fármaco ele se liga ao receptor, esse fármaco ele vai desempenhar uma ação nesse receptor, onde esse fármaco ele pode ter um perfil agonista ou ele pode ter um perfil antagonista, né? Quando nós falamos em agonista, nós estamos falando de uma substância que se liga ao receptor e ativa esse receptor. O receptor ele vai ter o efeito intrínseco, a atividade intrínseca. E quando nós falamos em efeito antagonista, nós estamos falando de uma substância que se liga ao receptor, mas não consegue ativar, mas sim bloquear. Ou seja, as substâncias, de modo geral, tanto agonista como antagonista, elas conseguem se ligar ao receptor, mas a substância agonista tem um perfil, que é ativar o receptor, enquanto a antagonista tem um perfil de bloquear o receptor. Lembrando que não significa que um ative e o outro bloqueia, que um é melhor do que o outro. Não existe isso. Cada um vai exercer a sua função. Cada um vai ter o seu efeito. Se vocês observarem nessa imagem também do lado direito, na parte de baixo, vocês conseguem observar um órgão efetor, tá? Esse órgão efetor seria o coração, e ligado ao coração, nós temos um receptor, que é esse Rzinho verde. O que é que acontece? Nós temos duas substâncias, tá? Nós temos duas substâncias aí. Se vocês observarem rapidamente, essas duas substâncias, elas têm formato diferente. Mas apesar de elas terem formato diferente, elas conseguem se encaixar ao receptor. Mas como é que isso acontece? Apesar dela ter formatos diferentes, como é que elas conseguem se encaixar com o receptor? Porque a região aonde o fármaco tem que agir no receptor são semelhantes. Observa que a parte de baixo das duas substâncias, elas têm um encaixe com o receptor. Isso eu estou falando didaticamente para vocês, tá? Mas na prática, o que é que acontece? O receptor ele tem elementos químicos e o fármaco,
as substâncias também têm elementos químicos, têm átomos. E esses átomos, de modo geral, eles acabam sendo complementar com o receptor, independente do tamanho, independente do formato da substância. E aí o que é que acontece, turma? Para a gente tentar começar a compreender, para a gente começar a tentar compreender essa questão das ligações, ou tentar entender essa ligação do fármaco com o receptor, é importante compreender que os fármacos, por ser uma substância, e os receptores, por ser uma substância, eles acabam tendo atração por características eletrostáticas, por ligações eletrostáticas, por forças hidrofóbicas. Então, o que é que acontece? Esse fato da substância se ligar com o receptor é através desses processos de interação que acontece. E nós vamos estudar nesta aula algumas ligações que são importantes para os fármacos. Ligação iônica, força de Van der Waals, ponte de hidrogênio, ligação covalente, o que é bom para um fármaco, o que não é tão bom para o organismo. Então, assim, para que esses fármacos, essas substâncias consigam interagir com o receptor, precisa ter essa relação, precisa ter essa ligação entre eles. Só um momento, turma. Mexer aqui nos slides, no compartilhamento. E aí, turma, nesse contexto, a gente vai começar a estudar algumas classificações, algumas características em relação aos fármacos, tá? Então, na química farmacêutica ou na química medicinal, classifica o mecanismo de ação dos fármacos de acordo com o perfil de ação ou como eles agem. E aí nós temos dois tipos de ação de fármacos, que são os fármacos estruturalmente inespecíficos e os fármacos estruturalmente específicos. O que vai diferenciar essa característica é o mecanismo de como eles vão agir, que nós vamos estudar agora. Mas só para vocês compreenderem melhor, o que seria um fármaco estruturalmente específico? São fármacos que quando se ligam em receptor, eles vão agir de uma maneira específica, porque agem em receptor. Já os fármacos estruturalmente inespecíficos são fármacos que a ação dele não está relacionada à ligação com o receptor, mas o seu perfil físico-químico vai estar relacionado à sua solubilidade, vai estar relacionado à sua característica de pKa, de pH, à sua característica de hidrossolubilidade, de polaridade. Então, os fármacos que são classificados como estruturalmente inespecífico, eles não agem em receptores, mas o seu perfil químico, físico-químico é que manifesta o seu efeito no organismo. Já os fármacos estruturalmente específicos,
o perfil dele de se ligar ao receptor classifica ele como específico. Então, tem essas duas diferenças, viu, turma? Inespecífico e específico. Inespecífico são perfil físico-químico da substância e específico pelo fato dele se ligar ao receptor. Então, vamos falar um pouco dos fármacos estruturalmente inespecíficos, tá? Quando nós falamos em fármacos estruturalmente inespecíficos, tem como definição aqueles que dependem única e exclusivamente de suas características físico-químicas para produzir ação biológica sobre o sistema fisiológico. Então, foi o que eu comentei anteriormente. O que define um fármaco estruturalmente inespecífico é a capacidade dele de ter um perfil físico-químico e agir sobre o organismo, tá? E quais são essas propriedades físico-químicas? Essas propriedades físico-químicas, gente, são solubilidade, tá? E aí, quando nós falamos em solubilidade, nós nos referimos à capacidade do fármaco se dissolver, se diluir nas secreções, nos meios, tá? E isso tem a ver, gente, com pH, isso tem a ver com a característica de hidrossolubilidade, com a característica de lipossolubilidade dos fármacos. Nós temos também o coeficiente de partição, que esse coeficiente de partição está associado a um perfil lipossolúvel, tá? Quando nós falamos em coeficiente de partição, nós estamos falando de lipossolubilidade, e isso também interfere na característica físico-química. E o pKa, nós estamos falando das características do pH. Se o fármaco ele tem um perfil ácido, se o fármaco tem um perfil básico, tá? Uma coisa para tentar ficar um pouco mais claro para vocês, o que seriam esses fármacos estruturalmente inespecíficos, um exemplo que eu dou são os anestésicos. Os anestésicos, turma, são fármacos estruturalmente inespecíficos. Por que que eles são fármacos estruturalmente inespecíficos? Porque, de modo geral, os anestésicos, como alotano, xilocaína, lidocaína, que são anestésicos locais, como é que eles vão agir? Eles bloqueiam o impulso nervoso, eles impedem o impulso nervoso correr pelas fibras neuromuscular, pelas fibras neuronal. E como é que isso acontece? Para que possa ter o impulso nervoso, é necessário que tenha aquela bomba de sódio e potássio, tá? E aí, como o anestésico ele é muito lipossolúvel, ele acaba se dissolvendo, se diluindo, se agregando na membrana da célula. Quando isso acontece, impede a entrada do sódio e impede a saída de potássio. Se não tem impulso nervoso, consequentemente, o indivíduo não vai perceber a dor, o indivíduo não vai ter dor. Olha o que eu estou comentando para vocês. Desta maneira, gente, não tem... O fármaco ele é estruturalmente inespecífico porque a maneira com que ele age está relacionado ao seu perfil físico-químico. Em nenhum momento eu falei que o anestésico vai agir no receptor. Tá? Isso não acontece pela sua característica físico-química, ou seja, pelo seu perfil lipossolúvel, ou por ele ter um coeficiente de partição alto, ele consegue se dissolver, ele consegue ser dissolvido na membrana, impedindo os impulsos nervosos. E aí, o seu efeito de bloquear o impulso nervoso faz com que o indivíduo não sinta dor, faz com que o indivíduo não perceba a dor. E é importante nós compreendermos essa situação em relação aos fármacos estruturalmente inespecíficos, pois a partir disso daí, a gente consegue começar a compreender a importância de saber esse perfil
físico-químico das moléculas e também como os fármacos eles agem. Só um momento. Turma, já que nós começamos a compreender o que são fármacos estruturalmente inespecíficos, tá? Lembrando que quando tem essa divisão inespecíficos e específico, nós estamos relacionando ao perfil de local ou de como o fármaco age. Se ele age por um perfil físico-químico, ele é chamado estruturalmente inespecífico. Se o fármaco age por um perfil de ação sobre receptores, ele vai ter um perfil específico. Então, admite-se que os fármacos estruturalmente inespecíficos, eles atuam por um processo físico-químico pelas seguintes razões. Então, como é que funciona essa questão da ação desses fármacos físico-químicos, por ação físico-química? Todos os fármacos, gente, inespecíficos, eles atuam em doses relativamente elevadas, tá? Então, como o motivo do fármaco ter um efeito é o perfil físico-químico, logo, para exercer um efeito no organismo, esse paciente vai ter que tomar doses elevadas. E aí nós temos um pequeno problema quando se fala em fármacos estruturalmente inespecíficos. Se precisa dar uma dose elevada do medicamento para o paciente por causa desse perfil, porque o medicamento tem uma característica inespecífica, há um risco do paciente acabar se intoxicando, certo? Por que acabar se intoxicando? Porque ele pode sair de uma dose máxima para uma dose tóxica, porque ele está tendo uma grande dosagem. Não esqueça, o que diferencia o veneno do medicamento é a dose. Então, já vai observando que uma das características associadas aos fármacos inespecíficos para ele exercer um efeito são altas dosagens, tá? E, inclusive, essa questão dos fármacos estruturalmente inespecíficos, nós temos alguns exemplos quando se fala dos anestésicos, né? Geralmente, anestésico, turma, não tem uma dose padrão, porque eu preciso do conhecimento do paciente, do corpo, da massa corpórea, da gordura. É tanto que existe legislações, regra, que para se fazer cirurgia há necessidade da presença do anestésico, do anestesiologista. Por quê? Porque tem que saber o perfil do paciente para que possa fazer o uso da medicação. E muitas vezes o paciente pode ter uma alta dosagem. Outro ponto, turma, em relação aos fármacos estruturalmente inespecíficos. Olha só, embora apresentem estruturas químicas muito variadas, sem nenhuma relação entre si, pode provocar reações biológicas semelhantes. O que seria isso? O que é que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Se nós pegarmos, turma, fármacos, olha só, se nós pegarmos fármacos estruturalmente inespecíficos e botar todas as estruturas químicas, o que é que acontece? Para a gente estudar essas estruturas químicas, muitos desses fármacos, eles não têm uma semelhança estrutural. Por que eles não têm uma semelhança estrutural? Porque independe do encaixe dele com o receptor. O fármaco ele não tem por que se encaixar com o receptor. A maneira com que ele age é por um processo físico-químico. Então, eu posso mudar toda a estrutura do fármaco, que teoricamente não vai ter uma relação com o efeito em si.
Agora, por exemplo, quando eu pego um fármaco que ele é específico e estruturalmente específico, porque vai agir em receptor, e eu pego esse fármaco e mudo um radical que seja, eu posso perder todo o efeito, ou posso aumentar o efeito. Já é diferente aqui nos fármacos inespecíficos, tá? Olha o que é que diz esse terceiro ponto. Pequenas alterações em sua estrutura química não resultam em alterações de efeito, né? Não resultam em alterações na ação. Por quê? Porque o fármaco estruturalmente específico, ele age pelo processo físico-químico e não em receptores. Agora, um fármaco estruturalmente específico, se tu mudar um átomo, tu pode perder todo o efeito desse fármaco. Exemplos clássicos de fármacos estruturalmente inespecíficos são os anestésicos gerais, tá? Que atuam não por ligação específica a receptores, mas por ações inespecíficas sobre o sistema nervoso central. Que foi o que eu comentei para vocês ainda agora, né, turma? Eu falei para vocês, olha, gente, os anestésicos, de modo geral, eles são inespecíficos. Por que eles são inespecíficos? Porque eles não agem em receptores. O perfil lipossolúvel dele faz com que ele se adissolva na membrana e impeça aquela bomba de sódio e potássio, impedindo a repolarização da membrana, impedindo a despolarização da membrana, e nesse sentido não tem um impulso nervoso. Não tendo esse impulso nervoso, o paciente não vai ter, o cérebro não vai ter a percepção da dor, e o paciente não vai sentir essa dor, tá? Quais são as ações inespecíficas dos anestésicos, de modo geral? Então, já que os anestésicos, como alotano, eflurano, tá? É o óxido nítrico, de modo geral, como é que eles agem? Já que eles não vão agir em receptores. Eles aumentam a solubilidade das membranas biológicas. Quando fala em aumenta a solubilidade, é a capacidade ou não da membrana, a entrada ou saída de íons, tá? Diminui o limiar de estabilidade neuronal, que foi o que eu comentei anteriormente para vocês. Os anestésicos, de modo geral, eles impedem esse impulso nervoso, impedindo o impulso nervoso, diminui a capacidade dos neurônios estar mais excitado, no sentido de estar mais ativo, e isso impede esse transporte nervoso, desculpa, esse transporte de informação, esse impulso nervoso. E, além disso, os anestésicos, por um processo inespecífico, ele acaba levando a um processo de depressão do sistema nervoso central. E aí o paciente, quando está dormindo, tem uma diminuição da percepção da dor. Turma, nessa imagem, nós temos alguns fármacos inespecíficos, nós temos alguns fármacos que são considerados anestésicos, tá? Gerais. E aí eu circulei dois para vocês observarem, que é o alotano e o óxido nitroso, tá? Se vocês observarem, de modo geral, não tem quase que relação, na verdade, não tem nenhuma relação entre si, né? Se vocês observarem, gente, o alotano, ele não tem tanta relação com o óxido nitroso, mas ambos têm efeito anestésico. E o que isso importa? Por que eu estou comentando para olhar para a estrutura do alotano e para olhar para a estrutura do óxido nitroso? Qual a relação desse processo aí? Gente, o que eu comentei agora para vocês? Que os fármacos estruturalmente
Os fármacos estruturalmente inespecíficos, eles não precisam ter semelhança estrutural, eles não precisam ser semelhantes, porque a maneira com que eles irão agir é pelo processo físico-químico e não por um processo de ligação com o receptor. Independente do óxido nitroso ter uma estrutura totalmente diferente do halotano, mas o óxido nitroso ele tem um perfil lipossolúvel, né? E aí isso faz com que ocorra a dissorção desse óxido nitroso na membrana das células, assim como o halotano. Então, é um dos pontos muito importantes que vocês têm que relacionar fármacos estruturalmente inespecíficos com fármacos específicos. Inespecífico, eu não preciso ter uma estrutura para encaixe com receptor, logo eu posso ter vários fármacos totalmente diferentes, tá? Com estrutura totalmente diferente, com o mesmo efeito. Já os fármacos estruturalmente específicos, se tu pega a molécula de, por exemplo, se vocês pegarem a molécula do omeprazol e pegar a molécula do pantoprazol, são moléculas muito semelhantes. Por que são muito semelhantes? Porque ambos agem no mesmo receptor. Então, se eles agem no mesmo receptor, eles têm que ter um perfil estrutural semelhante. Turma, alguma pergunta em relação aos fármacos estruturalmente inespecíficos? Quero fazer algum comentário? Deu para entender? Para a gente poder passar para fármacos estruturalmente específicos? Professor, repita mais uma vez, por gentileza, para mim, por favor, que eu não entendi muito bem. Tá. Nós estamos falando nesse momento, Maria da Glória, nós estamos comentando de duas classificações de fármacos dentro da química farmacêutica, óbvio, que está relacionada à sua ação. Os fármacos, dentro da química farmacêutica, eles são classificados de como eles agem. Se os fármacos eles agem em receptor, eles são chamados estruturalmente específicos, porque a maneira com que eles agem é pelo receptor. O efeito é com a interação com o receptor. Já quando os medicamentos eles têm um efeito, eles têm mecanismo de ação, ou seja, o efeito do medicamento não tem nada a ver com o receptor, o medicamento teve esse efeito por causa do perfil físico-químico dele, que é o exemplo dos anestésicos. O anestésico, ele tem esse efeito para a gente não perceber a dor, não é porque ele age no receptor, é porque ele age na membrana. Mas como é que ele age na membrana? Como é que ele se dissolve na membrana? Porque esses anestésicos ele tem um perfil lipossolúvel. Ele tem uma solubilidade em lipídio. Tendo essa solubilidade, impede o impulso nervoso. Impedindo o impulso nervoso, a gente não tem percepção. O cérebro não percebe que está errado, que tem algum corte, por exemplo. Então, é só para compreender essa diferença entre estruturalmente inespecífico, que o efeito do medicamento está associado ao seu perfil físico-químico, e os estruturalmente específico, o seu efeito está relacionado ao receptor. Vou dar um outro exemplo de fármaco estruturalmente inespecífico. Todos vocês já ouviram falar aqui da simeticona? Sim. Vocês sabem para que serve a simeticona? Sim, para flatulências, azia. Isso. A simeticona, a sua principal aplicação é antiflatulência, né? Ou seja, eles diminuem aí a superfície, aliás, a produção de gás, ajuda na eliminação de gás. Olha só, gente, a simeticona, ela não é absorvida pelo nosso organismo. Do jeito que nós tomamos a simeticona, ela vai ser expelida nas fezes, tá? E do mesmo jeito é a dimeticona, tá? Tanto a simeticona como a dimeticona têm o mesmo perfil. A simeticona,
do jeito que tu toma, não vai ser absorvido, não vai para a corrente sanguínea, não. Ela vai ser expelida nas fezes. E como é que ela age? O perfil físico-químico dela impede o processo de absorção e a simeticona ela sai empurrando, gente. É como se ela fosse um gel. Ela sai empurrando os gases pelo intestino. E o indivíduo acaba soltando essas flatulências, tá? Então, a simeticona ela é considerada também um fármaco estruturalmente inespecífico, porque ela age, o mecanismo de ação dela está relacionado ao seu perfil físico-químico e não a receptor. Em relação à questão desses fármacos inespecíficos, a gente poderia citar a codeína? Por quê? Por que você acha que a codeína é inespecífica? Porque eu lembro de uma aula que o senhor falou que a codeína poderia se transformar em morfina, Sim. né? Então, Sim, um dos dois, eles são inespecíficos? Não, olha só, Tayane. A morfina, ela pode dar origem à morfina, que é analgésico. Não é anestésico. É diferente, analgésico e anestésico. A morfina, ela já age em receptor. A morfina, ela age em receptores mu, delta e carpa. Ou seja, ou seja, a morfina, a codeína, elas são estruturalmente específicas. Então, eu só levo esse lado inespecífico quando eu trato de... Como é que eu falo agora, meu Deus? Quando eu falo só desse... Físico-químico. Tá. Isso mesmo, tá? Não, olha só, não generaliza para os grupos, tá? Não generaliza para os grupos. Ah, pode ser que tenha um anestésico que ele possa ser específico? Pode. Se ele agir em receptor, ele é específico. Agora, as substâncias, quando não agem em receptor, mas sim por um perfil físico-químico, porque ele é lipossolúvel, hidrossolúvel e etc., aí sim ele vai ser inespecífico. Só um momento, turma. Então, turma, agora nós vamos falar dos fármacos estruturalmente específicos. E aí, só para vocês entenderem, só para vocês observarem, nós temos esse material, ele tem 62 slides, tá? O que é que acontece? A partir de agora, até o final desta aula, desses slides, que nós não vamos conseguir terminar hoje, claro, mas até o final desses slides, gente, tudo a partir de agora é falando dos fármacos estruturalmente específicos. Por que eu estou dando ênfase para isso aqui? Por que eu estou comentando? Só para vocês observarem a importância que são esses fármacos estruturalmente específicos. Por quê? Se eu for colocar em percentagem, praticamente 80%, 90% dos fármacos que existem, dos medicamentos que existem, são fármacos que agem em receptores. Logo, esses fármacos são estruturalmente específicos. Então, qual é o conceito de fármacos estruturalmente específicos?
são aqueles que sua ação está diretamente ligada à sua estrutura química e tridimensional, exercendo sua atividade por ligação direta, específica, sobre uma biomacromolécula-alvo. Resumindo em outras palavras, o fármaco estruturalmente específico, ou seja, o fármaco que tem o seu mecanismo de ação estruturalmente específico, devido à sua estrutura química e sua característica conformacional, porque, gente, todos os medicamentos é uma estrutura química. Logo, esses medicamentos, ele tem um perfil conformacional. Uma coisa que eu quero esclarecer para vocês aqui é que toda vez que nós pegamos um fármaco, uma estrutura química de um fármaco, a gente estuda ela no eixo planar, né? A gente estuda ela como se ela tivesse num eixo planar. Contudo, os fármacos, gente, eles são 3D. O formato do fármaco é em 3D. Não existe esse fármaco planar. Por isso que é importante nós entendermos que muitas vezes a gente olha um hidrogênio, a gente desenha uma estrutura, ou a gente pega uma estrutura de um fármaco e percebe que o hidrogênio é como se estivesse na nossa frente. Mas pode ter hidrogênio na nossa frente, do lado, atrás, do outro lado. O que significa isso? Que os fármacos, que as moléculas, elas têm um perfil tridimensional. Então, os fármacos que são estruturalmente específicos, para eles conseguirem agir nessa biomacromolécula-alvo, que em outras palavras são receptores, elas precisam ter um perfil estrutural de encaixe, precisa ter uma ligação entre o fármaco e o receptor. E quais são as principais macromoléculas que os fármacos vão agir? Os fármacos, eles agem em enzimas, eles agem em receptores metabotróficos, eles agem em receptores ionotrópicos e eles agem também em receptores que estão associados ao ácido nucleico. E aí, gente, quando nós falamos aí de enzima, nós estamos falando de uma proteína e ligado a essas enzimas nós podemos ter os receptores. Lembra-se que quando nós falamos em fármaco estruturalmente específico, é a ligação com receptores. Nesse contexto, turma, quando eu falo macromolecular-alvo, enzima, mas ligada a essa enzima, nós temos aí os receptores, tá? Quando nós falamos em receptores, nós temos aí o receptor também metabotrópico, tá? E aí, quando nós falamos nesse receptor metabotrópico, nós estamos falando basicamente de receptores que não leva à abertura de canal iônico direto, mas que se liga a receptores de proteína G, ou se liga a receptores de proteína G, tá? Ou a proteína G. Quando nós falamos receptores ionotrópicos, eu estou me referindo a um receptor que tem como ação um canal iônico, que abre e fecha um canal iônico, tá? E quando eu falo receptores de ácido nucleico, são receptores que estão associados ao nosso material genético ou que estão no núcleo receptor. Só para vocês compreenderem rapidamente, isso que eu estou falando é os locais onde pode se encontrar os receptores, tá? Observa, turma, nessa imagem que nós temos aqui, que é essa imagem relacionada aos receptores. Do lado esquerdo, nós temos aí umas bolinhas vermelhas e nós temos umas bolinhas verdes e nós temos um canal iônico, tá? O que é que acontece? Observa que esse canal iônico ele está fechado. Quando o fármaco ou a substância se liga ao receptor, esse canal iônico ele se abre e entra as moléculas, né?
e as moléculas vão para o meio interno ou para o meio externo. Essa ligação do receptor com o fármaco faz com que essa substância ela seja estruturalmente específica. Nesse sentido, como é que aconteceu essa interação? Através de complementariedade, através de uma estrutura química que tem um perfil tridimensional que se encaixou perfeitamente ao receptor. Aí Já... também, professor, nessa figura aí entra aquela parte do fármaco como agonista e antagonista, a enzima? Isso, justamente. Toda vez, que eu falo que um fármaco ele se liga a um receptor, ele vai ligar de uma maneira, ou de forma agonista ou de forma antagonista. Nesse caso aqui, eu poderia até arriscar que é um fármaco agonista. Por que é um fármaco agonista? Porque a substância se ligou ao receptor e abriu o canal iônico. Então, se abrir o canal iônico, significa que o receptor teve que ser ativado para abrir o canal iônico. Então, aqui é um fármaco agonista. Ok. Além disso, turma, também observa nesse slide, tá? Eu quero que vocês observem a imagem do lado direito, a que está mais a segunda imagem, tá? Nós temos aí em verde, nós temos a substância, e em rosa, que vocês observam aí, que a substância está se ligando, isso é um receptor. E logo abaixo nós temos em azul essas porções. Essas porções em azul é a proteína G, tá? Então, observa que observa que o fármaco se ligou ao receptor e ativou a proteína G, que agiu em outros locais, ou em canais iônicos, ou em enzimas, tá? Nesse sentido, também é um fármaco agonista, porque ele vai se ligar ao receptor e ativar. Mas o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Essa segunda imagem eu vou chamar de receptores metabotrópicos, tá? A segunda imagem seria receptores metabotrópicos, porque se liga à proteína G. E a primeira imagem, que foi o que nós comentamos anteriormente, são receptores ligados ao canais iônicos. Então, são receptores ionotrópicos, tá? Só para vocês conseguirem fixar mais esses dois termos. Receptor metabotrópico, que é ligado a proteína G, e receptores ionotrópicos, que são ligados aí ao canal iônico, tá? Lembrando que para que o fármaco se ligue ao receptor, precisa ter uma característica química de interação, precisa ter essa ligação entre as estruturas, entre o fármaco e o receptor, certo? E aí, toda vez que nós falamos em fármacos que ligam a receptor, nós estamos falando de fármacos estruturalmente específicos. E aí, turma, de modo geral, o que é que acontece? Existe a diferença, né, bem grosseira, existe uma diferença bem clássica entre os fármacos estruturalmente inespecíficos e os fármacos específicos, certo? Então, assim, lembra que os fármacos inespecíficos, eles precisam de alta dosagem, se mudar a estrutura química dele, ele não vai sofrer tantas alterações no seu efeito, mas já é ao contrário aqui nos fármacos, só um momento.
E aí, turma, aí existe essa diferença muito importante quando nós falamos dos fármacos específicos. Os fármacos específicos já precisam de doses menores. Se mudar um átomo da sua estrutura, possivelmente já vai sofrer muita diferença nos seus efeitos, tá? Então, de modo geral, os fármacos inespecíficos, assim como os específicos, eles têm características muito importantes nesse sentido aí, tá? A gente tem que tomar muito cuidado nesse contexto entre eles. Eles são grosseiramente diferentes. Então, admite-se que os fármacos estruturalmente específicos, eles atuam por um processo específicos pelas seguintes razões. E quando eu falo específico, é porque eu sei que eles vão agir nos receptores. Então, os fármacos estruturalmente específicos, eles são eficientes em concentrações menores do que os fármacos estruturalmente inespecíficos, tá? Ou seja, eu posso dar uma concentração menor, porque como eles vão agir nos receptores, os receptores, não sei se vocês se recordam, mas os receptores lá da farmacologia, os receptores, eles podem ter três propriedades, né? Os receptores, eles podem ser específicos, os receptores podem ser seletivos e os receptores podem ser sensíveis. Quando eu falo que um receptor ele é sensível, significa o seguinte, que o receptor, ele consegue ser ativado ou bloqueado, ou seja, o fármaco consegue exercer a sua ação no receptor com doses bem pequenas. Por isso que eu estou dizendo aqui que os fármacos, eles são estruturalmente específicos e eles precisam de doses menores, porque como ele vai agir no receptor, o receptor ele é sensível, então doses pequenas já pode sensibilizar ele e exercer o seu efeito. Os fármacos estruturalmente específicos, eles apresentam características estruturais em comum, né? Estrutura fundamental, grupos funcionais e orientação espacial são responsáveis pela ação biológica análoga daqueles que produzem. Em outras palavras, o que significa esse texto? Não sei se vocês se recordam, mas me lembro que nas nossas aulas presenciais eu falei muito para vocês de grupo farmacofórico, tá? O que seria esse grupo farmacofórico? É aquela porção da estrutura química que eu não posso mudar ou não pode ter mudança estrutural muito acentuada, porque senão a molécula vai perder o seu efeito. E é o que acontece aqui. Os fármacos estruturalmente específicos, turma, eles têm essa característica de ter grupos funcionais semelhantes, a orientação espacial semelhante, tem essa estrutura fundamental, essa estrutura básica molecular que não pode mudar. Então, depois, quem tiver curiosidade, pode colocar, por exemplo, no Google, por exemplo, fármacos inibidores da enzima conversora de angiotensina, que é o captopril, enalapril, ou coloca inibidores da bomba de próton, pantoprazol, lansoprazol e etc. Vocês podem pegar esses fármacos e comparar a estrutura deles. A estrutura desses fármacos são muito semelhantes. Por quê? Porque eles devem ter esse perfil. Tem que ter uma estrutura fundamental, tem que ter grupos funcionais semelhantes, tem que ter a mesma orientação espacial ou pelo menos semelhante, certo? Porque eles agem receptores. O receptor, gente, ele não vai mudar. Se o receptor não muda, a molécula dos fármacos que se liga ao receptor, teoricamente, tem que ser semelhante ou bem parecidas para ter esse encaixe. Pequenas alterações. Oi. Só uma dúvida aqui em relação aos fármacos estruturalmente específicos, né? Porque, assim, eu ainda não tive farmacologia, então é um pouquinho mais complicado para entender. Certo. Mas, por exemplo, assim, no hospital em que eu trabalho, um hospital oftalmológico, e alguns médicos, para reverter a sedação do paciente, quando ele começa a deprimir, eles com usam morfina? muito... Não, é mais com outros sedativos
o Dormonide, o Sim, Alfarte, né? sim, E aí sim. eles usam, às vezes o paciente, menos de 1 ml, e ele às vezes a oxigenação do sangue dele às vezes baixa muito, né? E aí eles Certo. têm que reverter. Aí eles usam mais o flumazenil. Então, nesse caso, ele vai ser já o antagonista desse fármaco que for usado para Justamente. sedar, né? Isso, Mas isso aí, mesmo. como é que ele exatamente vai agir lá naquele receptor, já que já tem um fármaco atuando lá? Eu não consegui Perfeito, entender. Daniela, a sua pergunta. O que é que acontece? Daniele, existe o que nós chamamos aí de especificidade pelos receptores. O que seria isso? Quando eu tenho um receptor e já tenho um fármaco ligado ao receptor, subentende o quê? Que não vai vir uma outra substância se ligar naquele receptor, pois ele já está ocupado. Mas não funciona dessa maneira. Muitas vezes eu posso ter uma substância que tem maior afinidade pelo receptor do que aqueles outros, que é o exemplo do fármaco que é o considerado o antídoto. Já tem o fármaco ligado a ele, ao receptor, só que aí vem uma outra substância e retira o fármaco do receptor, porque ele tem mais afinidade. Isso é o que nós chamamos de afinidade pelo receptor. Um outro exemplo que eu vou comentar para você, seguindo essa mesma raciocínio seu. O que é que acontece? A morfina, ela age no receptor delta, mu, carpa, mas principalmente no receptor carpa. Quando a pessoa começa a tomar demais a morfina, ela vai ter um processo de depressão respiratória, vai ter uma dificuldade no sistema respiratório e pode ter até um colapso respiratório, certo? E aí, quando nós falamos nesse colapso respiratório, tem que resolver muito rápido. A morfina está agindo no receptor. E aí, o que é que se fazem? Dão um antídoto chamado naloxone, tá? E aí, o que é que vai acontecer? O naloxone vai lá nos receptores que a morfina está agindo, ele retira a morfina dos receptores e ele se liga ao receptor, bloqueando o efeito do receptor e bloqueando a ação da morfina. Se diminui o efeito da morfina, se bloqueia o receptor que a morfina deveria se ligar, não vai ter o efeito adverso, não vai ter o efeito tóxico. É o que acontece nesse caso que você comentou. Obrigada. De nada. Olha só, turma, nessa situação ainda dos fármacos estruturalmente específicos, nós temos aqui que pequenas alterações em sua estrutura química resultam em alterações significativas na atividade farmacológica, tá? Obtendo, muitas vezes, um efeito antagônico ou eficaz ou não no receptor. Então, eu queria muito que vocês visualizassem esse slide aqui, junto com esse outro aqui, que é o dos inespecíficos. Eu vou voltar aqui, ó. Esse daqui. Gente, o que o inespecífico faz, o específico faz ao contrário. E o que o específico faz, o inespecífico faz ao contrário. Olha só, se vocês observarem aqui no inespecífico, está dizendo aqui, pequenas alterações em sua estrutura química não resultam em alterações na sua ação. Já é ao contrário. Gente, se eu mudar um átomo na molécula do fármaco específico, eu posso ter mudança no efeito dele totalmente. Eu posso ter um efeito maior, menor, tóxico ou tornar ele totalmente inativo. Então, muito cuidado nessas considerações entre fármacos específicos e inespecíficos. Alguma pergunta, gente, sobre essa questão dos fármacos, para a gente passar para uma outra parte agora, que continua dentro do estruturalmente específicos, tá? Então, vamos lá.
Turma, olha só, quando nós pensamos nessa questão dos fármacos específicos, eles precisam agir nos receptores, né? E aí, o que acontece? Para que os fármacos eles possam produzir esses efeitos, eles precisam que se encaixe esse receptor. E aí nós chamamos, né, na verdade, quem postulou essa teoria do encaixe entre o fármaco e o receptor foi esse pesquisador M. Fisher, e ele supôs a teoria da complementariedade molecular. O que significa isso? Que para que o fármaco possa exercer um efeito sobre o receptor, assim como a molécula do fármaco, precisa se encaixar. Observa aí, gente, nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, uma molécula, um fármaco em 3D, né? Tem átomos na frente, do lado, nas laterais, atrás, e nós temos o receptor. Observa que para esse fármaco agir nesse receptor tem que ter esse encaixe. E aí nós chamamos isso, gente, de complementariedade molecular. As moléculas, elas se complementam entre si, certo? E isso tem muito a ver com um modelo, né, que é muito usado para estudar na farmacologia, na farmacodinâmica, que nós chamamos de modelo chave-fechadura. Então, nós relacionamos muito esses fármacos estruturalmente específicos com os fármacos associados à relação do modelo chave-fechadura. Como assim, professor? Se eu estou dizendo que o fármaco, para exercer um efeito no receptor, ele tem que se encaixar, é igual a uma fechadura. Para que a fechadura ela possa se abrir, você tem que ter o quê? A chave perfeita. Você tem que ter aquela chave daquela fechadura propriamente dito. E isso é o que nós chamamos de complementariedade molecular, complementariedade espacial. E aí, pensando, gente, nessa situação do encaixe do receptor com o fármaco, ou do fármaco com o receptor, vamos tentar compreender mais adequadamente o que seria essa complementariedade. O que seriam os tipos de substâncias que se ligam a esses receptores, ou como se liga. O M. Fisher, ele propôs a existência de alguns tipos de chave. Esses tipos de chave seriam os tipos de substâncias que conseguem se ligar ao receptor, tá? Nós teríamos o quê? A chave original, que essa chave original, gente, seria basicamente a substância natural, seria a substância endógena produzida pelo nosso organismo que tem o efeito sobre aquele receptor. Então, por exemplo, para ficar mais claro, eu tenho uma substância chamada salbutamol. O salbutamol, ele é um fármaco broncodilatador, tá? Ele é um agonista adrenérgico. O que o salbutamol ele faz? O salbutamol, ele age como adrenalina. Vamos pensar lá no coração. O salbutamol lá no coração, gente, ele aumenta os batimentos cardíacos. Nesse sentido, o salbutamol ele faz a função da adrenalina, que a adrenalina sobre os receptores no coração, ela aumenta os batimentos cardíacos. A adrenalina, nesse caso, seria a substância endógena, então seria a chave original, porque é a substância que se encaixa perfeitamente, tá? Já o salbutamol, apesar de agir como adrenalina, ele não é adrenalina. O salbutamol, ele consegue interagir com o receptor, exercendo a sua ação, mas ele não é considerado uma chave original, ele já seria uma chave modificada. O que é uma chave modificada? É uma substância que consegue agir no receptor, mas não é a substância própria daquele receptor, mas ela tem semelhanças estrutural que consegue ativar ou bloquear aquele receptor. Eu vou ler esses conceitos e depois eu volto a explicar um pouco mais sobre eles. Então, o que seria a chave original? Encaixa adequadamente no sítio ligante, que é o receptor, da biomacromolécula-alvo. Desta forma, agoniza perfeitamente o sistema fisiológico, levando à resposta biológica. Gente, toda vez que eu falo em chave original ou chave modificada, eu estou me referindo a uma substância que tem um perfil agonista,
que ela vai se ligar ao receptor através de interações que facilitam a ativação do receptor. O que seria a chave modificada? Trata-se de uma estrutura semelhante à chave original, com capacidade de encaixar ao receptor, levando a uma resposta biológica. Ou seja, é uma substância que não é a original, própria daquele receptor, mas que consegue se ligar a esse receptor, conseguindo exercer uma ação. Para ficar um pouco mais claro, outro exemplo, uma analogia. Quando a gente fala da chave fechadura, toda fechadura ela tem a chave original. Se por acaso você perde aquela chave, você pode tentar abrir a fechadura por outros mecanismos. Entre esses mecanismos, você pode utilizar, por exemplo, um clipe, um grampo. Você vai conseguir abrir a fechadura? Vai. Vai ter um pouco mais de dificuldade, mas você consegue levar aquele grampo ao encaixe para abrir a fechadura. Nesse caso, seria a chave modificada. O cachorrinho ficou agoniado com a aula de química. E aí, turma, quando nós pensamos no outro modelo de chave, nós temos o que nós chamamos de chave falsa. E essa chave falsa, gente, ela é considerada como antagonista, tá? Por que ela é considerada como antagonista? Porque toda vez que eu falo chave falsa, é aquela chave que não consegue abrir a fechadura. É aquela chave que não consegue exercer a sua função de abrir a fechadura, de ativar o receptor. Contudo, a chave falsa, ela, apesar de bloquear a fechadura, ela vai ter um efeito. Qual é o efeito? De não abrir a porta. Tá? Chave falsa apresenta propriedades estruturais mínimas que permite o acesso ao sítio ligante, ao receptor, sem, no entanto, ser capaz de ativá-lo e promover o desencadeamento da resposta biológica. O que seria isso? O que seria essa frase? Eu estou dizendo que a chave falsa, ela consegue se ligar à fechadura, porque ela tem um perfil estrutural que consegue se encaixar a fechadura, mas ela não consegue ativar, ela não consegue abrir a porta, mas ela consegue bloquear a porta. Ela consegue bloquear a fechadura. Por quê? Porque como já tem uma chave, não tem como vir uma outra ali, teoricamente, tirar essa chave que bloqueou, tá? Talvez, turma, essa imagem que eu estou mostrando agora para vocês deixe um pouquinho mais claro o que seria essa questão de chave verdadeira, chave modificada ou falsa, ou o que seria substâncias agonistas e substâncias antagonistas. Se vocês observarem, nós temos aí na primeira parte da imagem, nós temos a chave e nós temos a fechadura. Essa chave seria a chave verdadeira. Ela se encaixa perfeitamente nessa fechadura. Observa agora a característica da farmacológico. Nós temos, então, um agonista natural. Esse agonista natural seria a substância endógena produzida pelo nosso corpo, que é a substância específica desse receptor. Observa, gente, como é que a substância agonista ela se encaixa perfeitamente no espaço do receptor. Isso significa o quê? Que é uma substância agonista por conseguir se encaixar perfeitamente no receptor e desencadeia uma resposta biológica, porque a substância agonista ela consegue ativar o receptor, por isso que tem essa resposta biológica. Observa agora a chave modificada. A chave modificada, gente, se vocês observarem, ela consegue se ligar à fechadura, não perfeitamente, mas ela consegue se encaixar. Observa agora farmacologicamente como seria uma substância agonista modificado. Esse agonista modificado, ele consegue se encaixar ao receptor, mas já não encaixa perfeitamente.
fica faltando alguma coisa. Só que mesmo ele mesmo não se encaixando perfeitamente, o agonista modificado, ele consegue exercer uma resposta biológica, tá? Ele consegue ativar o receptor, por isso que ele é chamado de agonista. Já quando nós falamos na chave falsa ou antagonista, farmacologicamente seria antagonista, observa só, nós temos aí como chave falsa um graveto. O graveto, turma, o graveto, ele consegue se ligar, ele consegue entrar na fechadura. Só que quando você mexe demais esse graveto, ele quebra. E aí, quebrando, né, esse graveto, o que é que vai acontecer? Esse graveto, ele fica preso dentro da fechadura e aí não consegue abrir a porta não vai conseguir abrir, mesmo se tu vir com a chave tentar abrir com a chave verdadeira, mas o graveto já bloqueou a fechadura. Então nós temos aí uma substância farmacologicamente antagonista. Essa substância antagonista, ela se liga ao receptor, ela pode observar que ela já não tem um encaixe tão bom, não tem um encaixe tão perfeito em si, mas ela consegue se ligar ao receptor, impedindo a ativação dele. Se o receptor não é ativado, não tem a resposta biológica. Lembrando, gente, que não é porque é antagonista que é uma substância ruim. Isso vai depender do contexto e da situação que deseja o uso da medicação. Tanto a substância agonista quanto as substâncias antagonistas, elas são boas. Turma, exemplo clássico de fármacos que são considerados fármacos estruturalmente específicos. Nós temos a clonidina, que tem essa estrutura química, tá? Observa aí que a clonidina, olhando para a estrutura química, tá, gente? A clonidina tem 2 iminas, né? Porque tem 2 nitrogênio. Aliás, a clonidina tem 2 aminas e uma imina, e tem um aleto orgânico, tá? Que é porque é o fenol, o anel aromático ligado ao cloro. E o que acontece? Essa molécula, né, com toda essa característica, elas agem em receptores, chamados receptores alfa-adrenérgicos, tá? A clonidina, gente, é um fármaco agonista seletivo dos receptores alfa-adrenérgicos, e esses fármacos, eles agem sobre o sistema nervoso central, diminuindo a liberação de adrenalina. Se diminui a liberação de adrenalina, de noradrenalina, diminui a pressão arterial. Por quê? A pressão arterial, gente, ela é uma variável entre o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. E aí o que é que acontece? Toda vez que eu aumento o débito cardíaco ou aumento a resistência vascular periférica, aumenta-se a pressão arterial. E uma das substâncias que ajuda a aumentar o débito cardíaco é a adrenalina, porque ela aumenta o débito cardíaco. E aí dá clonidina para um paciente, e aí bloqueia a liberação dessa noradrenalina e diminui o débito cardíaco. Gente, a clonidina, assim como a metildopa, são 2 fármacos de escolha para mulheres gestantes que têm hipertensão, tá? Pela ação dela ser mais central e não interferir tanto no feto. Vocês podem observar que mulheres gestantes que têm hipertensão são fármacos de escolha, clonidina ou metildopa. Muitas vezes, a mulher ela é hipertensa, ela engravida, e na hora do pré-natal, o médico já muda os fármacos que ela tomava para a clonidina e metildopa, porque são os mais recomendados durante a gestação. Lembrando, tá, turma, que eu estou falando aqui da clonidina como um fármaco estruturalmente específico. Só o fato de eu falar para vocês que age em receptores alfa-adrenérgicos, eu já tenho que saber que é estruturalmente específico, porque todo fármaco que age em receptor é estruturalmente específico.
Turma, um outro fármaco que ele é estruturalmente específico é a cimetidina, tá? Nós até já conversamos sobre a cimetidina em outro momento, né? Já falamos dessa classe, mas só para vocês fixar melhor. A cimetidina, gente, é um fármaco utilizado principalmente para o tratamento da gastrite e úlcera. Por quê? Porque a cimetidina ela age nas células parentais do estômago sobre os receptores H2 da histamina, impedindo a ação da histamina. Se a histamina não age nesses receptores, consequentemente, não tem liberação do suco gástrico. E aí, se não tem produção do suco gástrico, existe uma possibilidade maior da cicatrização da gastrite ou da úlcera, tá? Lembrando que a cimetidina, já nesse caso, ela não é um agonista. A cimetidina ela é um antagonista. Por que a cimetidina é um antagonista? Porque bloqueia os receptores H2. Bloqueando os receptores H2, não vai ter a ação da histamina sobre o receptor e não vai ter ativação da produção do suco gástrico. Só curiosidade, gente, em relação à histamina. A histamina é uma substância que é produzida principalmente por nossas células de defesa, tanto mastócito como basófilo, tá? E ela é liberada principalmente quando nós estamos precisando dela no sentido de produção do suco gástrico, ou então, gente, todos os processos alérgicos, tudo que envolve alergia, hipersensibilidade, processo inflamatório, sempre vai ter a participação da histamina, tá? O nosso organismo, ela tem, de modo geral, 4 receptores, tá? Que histamina pode se ligar, que são os receptores H1, H2 e H3, mas os mais principais é o H1, H2 e o H3, o H4 quase não é falado, e toda vez que eu falo no receptor H1, eu estou me referindo a um receptor que é localizado principalmente no músculo liso, no vaso sanguíneo, no cérebro, e ele está relacionado, gente, à alergia, tá? E quando eu falo H2, são receptores que são localizados principalmente no músculo cardíaco, na mucosa gástrica e também no cérebro e mastócitos, tá? E o H2 está totalmente relacionado à produção do suco gástrico. A cimetidina é um fármaco, apesar de ser muito bom para o tratamento da gastrite e úlcera, ele é um fármaco que está um pouco em desuso comercialmente, porque ele leva vários efeitos adversos, como indutor enzimático, tá? E a cimetidina, ela leva alguns efeitos em homens. Entre esses efeitos, leva a ginecomastia, o aumento das mamas em homens. Oi. Isso mesmo que eu ia comentar em relação ao desuso, né? Porque quase não se vê mais usando a cimetidina e deve ser também, como você explicou, mais pelos efeitos no caso colaterais, né? Justamente. O motivo, né, da cimetidina ela já não ser tão usado comercialmente, porque a cimetidina ainda é um fármaco a nível hospitalar, principalmente. É muito usado quando o paciente chega como alcoólico ou quando está com crise de gastrite, é usada a cimetidina. Mas o fato dela já não ser tão comercializada é por causa dos efeitos adversos, tá? Principalmente por alterar a característica hormonal em mulheres e em homens. Entendi. É tanto que hoje, né, na verdade, tem outros fármacos que acabou substituindo essa ação aí da cimetidina, né, que utiliza mais utiliza mais a ranitidina e a famotidina do que a cimetidina, quando é desta classe. Tá? E um dos motivos, principalmente, gente, é porque a cimetidina ela é uma indutora enzimática. O que seria isso? A cimetidina ela tem a capacidade de aumentar as enzimas hepáticas. E o aumento dessas enzimas hepáticas
faz com que o metabolismo fique acelerado. E aí vários fármacos associados à cimetidina podem perder o seu efeito. E aí, turma, para a gente finalizar esses exemplos aos fármacos estruturalmente específicos, eu vou falar agora do atenolol. Acredito eu que muitos já ouviram falar, mas sem dúvida o fármaco representante desta classe não é nem tanto o atenolol, é mais o propranolol, tá? Mas tanto o atenolol como o propranolol são fármacos bloqueadores, antagonista. Então, se eu falo antagonista, agonista, eu já sei que age em receptor. Então, é estruturalmente específico. O atenolol, gente, assim como o propranolol, eles são fármacos que são usados para tratar principalmente a hipertensão, para diminuir a hipertensão ou tentar regularizar o nível da pressão alta. E o que é que acontece? São fármacos de primeira escolha, tá? Quando eu falo fármacos de primeira escolha, nós estamos nos referindo aí a fármacos iniciais para o tratamento da pressão alta. E esses fármacos são bastante utilizados. E o atenolol, o propranolol, eles agem nos receptores beta-1 adrenérgico. E qual a importância de bloquear os receptores beta quando se fala no tratamento da pressão arterial, da hipertensão? Porque, lembra, que a adrenalina é uma substância relacionada ao efeito para aumentar o débito cardíaco e a vasoconstrição. E aí, quando acontece isso, aumenta a pressão arterial. Então, nesse caso, bloqueando o receptor, não vai ter elevação da pressão. E aí, gente, eu vou chamar a atenção de vocês para uma situação associada a esses fármacos. Nem tanto o atenolol, mas principalmente o propranolol, que é um fármaco bastante utilizado pela população, principalmente idosos. Vamos por parte. Gente, o propranolol, ele é um medicamento que ele não deve ser tão indicado para idosos ou homens de meia idade que tem a vida sexualmente ativa. Porque o propranolol, ele diminui a libido sexual e o propranolol diminui a dificuldade, aumenta a dificuldade na ereção. E aí, se você dá para um idoso ou para um homem que tem dificuldade na ereção ou tem algum problema associado e é hipertenso, o que é que vai acontecer? Ele vai perceber essa dificuldade que teve mais ainda depois que tomou o propranolol e vai deixar de tomar o propranolol, tendo a pressão alta, mas ele prefere ter a vida sexual ativa. Então, é importante a gente orientar que pacientes que tenham dificuldade no processo de ereção ou se queixa da diminuição da libido sexual depois do propranolol, que ele possa fazer a troca do medicamento por outra classe. Nesse caso, é o médico que vai fazer, tá? Além disso, o propranolol, gente, ele deixa a pessoa muito letárgica. A pessoa fica muito lenta, tá? Tanto que o propranolol, ele tem até uma aplicação, tem pessoas que utilizam o propranolol para crise de ansiedades leve, né? O propranolol, ele diminui as tremedeiras, é muito usado por pessoas quando vão apresentar seminário, é muito utilizado por pessoas que, como digo, que vão, por exemplo, fazer a prova de carro prático na habilitação, para diminuir essa ansiedade, tá? Turma, alguma pergunta? Mas, professor, em relação a esse propranolol, para ter esse efeito de lentargia, só o de 10 miligramas, que geralmente o pessoal usa mais para esse fim, é o de 10, né? Não, o de 40... o que utiliza mais é o de 10. O problema para essas situações que eu comentei para você,
para minimizar a ansiedade, para ajudar nesse processo de tirar a habilitação, etc., de 10. O problema da letalgia acontece mais nos pacientes que tomam ele todos os dias, tá? Agora, Ionara, nós temos uma outra situação. Eu tenho que entender que cada corpo responde de uma maneira diferente. Então, pode ser que uma pessoa tome o de 10 e já sinta, já fica letálgico, lento, tá? Mas, lógico, quanto mais aumenta a dose, quanto maior for a miligrama, tem maior possibilidade de ter esses efeitos mais sérios, tá? Entendi. Um exemplo, eu tô tomando propanolol de 10, porque eu tô ansioso, eu vou fazer isso e aquilo. Ele é um antihipertensivo. Eu posso ter um paciente que, mesmo tomando de 10, o propanolol baixa a pressão e ele tem a hipotensão, tá? Então, isso vai depender do paciente em si também. Eu tenho que verificar isso. É tanto que, quando tem essas indicações, eu sempre oriento, olha, verifique como é que você vai tomar. E isso você só vai tomar neste momento. Eu tô ansioso, eu tô 3 dias ansioso, vou tomar todos os dias propanolol. Você vai ter queda da pressão, porque o propanolol ele não é usado como ansiolítico. Ele é utilizado, isso a gente pode até chamar de efeito off-label, tá? Que não está na bula, mas pode ser utilizado, mas isso não é tão adequado. Turma, para nós finalizarmos nossa aula de hoje, tá? Eu vou falar dessa relação aqui do KD, tá? Que é muito importante vocês compreenderem, teoricamente, esse cálculo, né? Vocês precisam compreender esse conceito de KD, tá? Então, gente, eu estou comentando... Eu estou comentando para vocês de fármacos estruturalmente específicos. E esses fármacos estruturalmente específicos, eles têm que se ligar aonde? Em receptores. De modo geral, nós temos a força, nós temos a capacidade do fármaco em se ligar ao receptor. Essa força, essa capacidade de se ligar, ela é determinada por um parâmetro, que é o KD, tá? Que vocês podem observar aí. Então, olha só. Eu tenho um fármaco mais o receptor. O fármaco separado mais o receptor separado. Quando o fármaco se liga ao receptor, nós estamos em modo on, ou seja, nós estamos em modo ativado. Então, forma-se o complexo fármaco-receptor. Toda vez que forma um complexo fármaco-receptor, eu vou ter efeito biológico. Eu vou ter efeito farmacológico, tá? Da mesma maneira, gente, entenda, toda vez que o fármaco ele se liga ao receptor, ele também vai ter que se desligar. Por que o fármaco vai ter que se desligar? Ele não pode passar o tempo todo ligado ao receptor. Ele tem que exercer a sua ação, sair dali e ser eliminado do nosso organismo. O fármaco não pode permanecer, porque se o fármaco permanecer ligado ao receptor, nós passamos o tempo todo sofrendo uma ação. E esse sofrer a ação pode danificar a célula aonde está o receptor. E se danifica a célula, pode levar a lesão no tecido, lesão no órgão e assim por diante. Então, o que seria esse KD? Esse KD é uma variável que verifica a capacidade de força de ligação de um fármaco com o receptor. E olha só, gente, quanto menor for os valores de KD, melhor é a afinidade do fármaco pelo receptor, tá? É uma variável, gente, o KD ela é uma variável inversalmente proporcional. Olha aí, é ao contrário. Quanto menor o KD, melhor é a ligação do fármaco. Quanto maior o KD, pior será a ligação do fármaco, tá? Então, é uma variável inversalmente proporcional. E como é que eu determino o KD? O KD é determinado pela concentração do fármaco. Turma, toda vez que vocês encontrarem colchete, né, na farmacologia, na química farmacêutica, na verdade, na área de química e farmácia, colchete significa concentração. Então, a concentração do fármaco vezes a concentração do receptor, tá?
dividido pela a quantidade de fármacos que se ligaram ao receptor. E aí eu faço esse cálculo. Se eu tenho um KD menor, significa que o fármaco ele tem mais afinidade, ou seja, maior ação. Se eu tenho um KD maior, significa que esse fármaco, ele se liga com menos força. Se ele se liga com menos força, menor atividade. Um exemplo. Eu tenho um fármaco A, eu tenho um fármaco B. O fármaco A tem um KD 5 e o fármaco B tem um KD 3. Qual é o KD que é menor? É o B. Logo, o fármaco B tem mais afinidade pelo receptor. Se ele tem mais afinidade pelo receptor, ele se liga mais intensamente. Consequentemente, ele vai ter um efeito melhor, um efeito maior. E ainda tem um ponto. Se por acaso o fármaco ele tem um KD menor, ele tem mais afinidade pelo receptor, significa que eu não preciso dar tantas doses. Significa que eu não preciso dar altas dosagens, que pequenas concentrações já é o suficiente para exercer o efeito, pois o KD é baixo, pois a ligação do fármaco com o receptor é uma ligação forte. E professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como é que eu vou identificar qual é o KD maior ou menor? Como é que eu identifico? Essa parte aí eu não entendi. Tá. Maria, não tem como você identificar, por exemplo, eu vou falar aqui para você. Gente, o omeprazol, qual é o KD dele? O pantoprazol, não existe isso, não tem como. Como é que a gente sabe o KD? Eu precisaria dar informações para vocês. Que tipo de informações? Quantos receptores tem? Qual é a concentração do fármaco? Quantos se ligaram ao fármaco, ao receptor? Vocês precisam ter essa informação para saber qual é o fármaco que tem mais afinidade ou não, tá? Esse KD é apenas uma variável que eu estou mostrando para vocês, mas não tem como eu dizer para vocês, gente, o KD do omeprazol é maior ou menor do que o do pantoprazol, se eu não tenho essas informações. Isso aqui lembra, gente, que a química farmacêutica é uma disciplina também voltada para a indústria. E aí, o que é que eu estou passando para vocês? Tudo que tem que ser feito para desenvolver um fármaco. Aí, como é que eu vou descobrir esse KD? Eu vou dar o fármaco para um animal, eu vou dar um fármaco para um humano, eu vou saber quantos receptores, vou fazer estudo para saber quanto de receptores se ligaram, de fármacos se ligaram ao receptor, e aí eu vou fazer esse cálculo. Se eu tenho um KD pequeno, muito afinidade. Se eu tenho um KD alto, pouca afinidade. Certo, Maria? Certo, professor, certo. Obrigada. De nada. Turma, mais alguma pergunta? Mais algum questionamento?